Oi, Elaine, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Oi, Val, Fernanda, boa noite. Heloísa, bem-vindos. Vocês me ouvem? Vocês conseguem me ouvir? José Lauro, boa noite. Jaema, boa noite. Valeu, Val. Vocês estão ouvindo, então? Vamos começar. Desculpem aí o atraso, gente, mas eu descobri o que aconteceu, que minha imagem sumiu de mim na live passada. A minha webcam do notebook tinha queimado, eu só percebi agora há pouco. Então eu tive que fazer uma troca aqui. Chegamos um pouco atrasados. Perdão por isso. Mas vamos lá. Suelen, Heloísa, Mona Lisa. Tá ótimo, Fernanda. O importante é que vocês estão ouvindo. Que aqui o meu fone não tem entrada para esse computador, então vai sem fone hoje. Hoje, dia 2 de junho de 2020, são 21h10. Vou parafrasear meu irmão Raoni Duarte. Uma boa noite para quem está aqui agora e um bom agora para quem vai assistir a live depois. Sejam muito bem-vindos. Marcos, Débora. Vamos lá, gente. Recentemente eu postei no grupo do GA, no Telegram, um vídeo com uma entrevista com uma ex-médica da FEMA, né, que é uma instituição, uma organização americana, que normalmente ela está presente quando acontecem catástrofes, quando acontecem situações extremas nos Estados Unidos. É a FEMA, essa instituição que presta socorro, né, nesses casos. Então, é uma entrevista interessante. Se você ainda não assistiu, e eventualmente se você ainda não faz parte do GA, do grupo GA no Telegram, entrem lá, porque lá é mais fácil da gente localizar os arquivos, né? Tanto vídeo, link, PDF, qualquer arquivo que seja compartilhado com vocês lá no Telegram é mais fácil de manter isso arquivado. Por isso que a gente não posta determinadas coisas aqui no Facebook, porque depois acaba se perdendo. Mas é interessante assistir essa reportagem, essa entrevista dessa médica. Só que o que aconteceu? Muitas pessoas me questionaram o teor dessa entrevista, né? Que é uma entrevista que em algumas vezes gerou medo nas pessoas, né? Porque ela está falando justamente desse momento agora, ela fala de vacinas e ela fala de um outro experimento, né? Uma outra técnica de controle da mente, de controle das massas, né? Através de eu não lembro exatamente agora, já tem muito tempo, na verdade, que eu vi esse vídeo. E eu queria ter assistido antes novamente para essa live, mas para poder me lembrar dos detalhes, mas não foi possível. Mas ela fala sobre uma tecnologia, né, que é inserida no organismo e ela acaba se moldando aos órgãos, né, do corpo humano. Então, ela é uma tecnologia que vai muito além de um chip, né? Ela vai muito além de uma tatuagem holográfica ou, eventualmente, de uma ação, né, de nanotecnologia através de vacina ou qualquer nanotecnologia que conste nos alimentos, nos medicamentos. Então, o que acontece? Nós precisamos compreender
que o planeta Terra, assim como todos os planetas, estrelas, astros de todos os universos, vieram justamente foram criados através de experimentos genéticos, né? Então, quando a gente fala desses experimentos, a gente fala também de tudo que é criado em todos os mundos, em todos os planetas, né? Seja mineral, vegetal, animal, qualquer outra espécie, né? Ou raça, ou enfim, que possa existir, né? Que a gente dizem que tudo aquilo que a gente consegue imaginar é porque já existe, né, em algum lugar do universo. Então, algumas coisas são importantes para a gente sustentar o nosso processo de despertar da consciência. Um deles é erradicar completamente qualquer mimimi, né? Assim, muita coisa vai chegar para nós, muita coisa vai causar espanto, muita coisa vai nos deixar desgostosos da raça humana, desgostosos do mundo em que a gente vive. A gente vai beirar, né, as fronteiras do medo, da insegurança, da ansiedade, enfim. Todos vocês sabem todos os sintomas, né, todos os sentimentos que nos traz esse período agora de despertar da consciência. Então, quando a gente fala, quando a gente olha para uma entrevista como essa da médica da FEMA, que ela fala desse experimento genético, e detalhe, se já está sendo falado dessa forma, ainda que ela já seja uma ex-médica, etc., isso significa que está muito avançado. Não é uma coisa que eles estão pensando em implementar, porque eles nunca fazem isso de anunciar antes. Quando começa a ventilar que aconteceu uma clonagem, quando começa a anunciar uma questão de inteligência artificial, vocês podem ter certeza que a coisa já está muito mais adiantada do que eles costumam nos dizer. Então, qual é a minha abordagem? Qual é a minha orientação e o que eu faço para sustentar o meu processo de despertar da consciência? Eu não me apego àquela informação, porque se a gente se apega a determinada informação, toda vez que surgir uma nova informação polêmica, que seja, né, como foi a questão dos túneis, do resgate das crianças, que deixa a gente de estômago virado, a gente, como eu falei na analogia de estarmos dirigindo na estrada, e essas notícias, elas são como outdoors nos acostamentos dessa estrada. Você está guiando o carro. Esse é o principal objetivo. É fazer com que você chegue no seu objetivo, no seu destino. E não você correr o risco de se acidentar ou de provocar algum mal para você pelo fato de você estar dando muita atenção a esses outdoors. Então, é importante que nós compreendamos tudo o que envolve as questões, o mecanismo do universo, como que o universo funciona, as questões que envolvem a multidimensionalidade do ser, as questões que envolvem a evolução do planeta Terra, né, e tudo que nela habita. Enfim, é sempre importante a gente olhar para os aspectos base e não para os periféricos. Portanto, eu não vou comentar aqui o vídeo, né, a entrevista da médica da FEMA. Quem quiser assistir, quem não viu ainda, assista por uma questão de informação. Mas eu acho importante trazer para a nossa comunidade do Gaia Alliance a questão dos experimentos genéticos e desde quando eles tiveram início. Fernanda está me perguntando, eles, os reptilianos? Atualmente, se você quiser generalizar, né, resumir, bota tudo na conta dos reptilianos. Eu vou abordar aqui a questão dos experimentos genéticos desde a formação do planeta e vocês vão entender que existem várias raças que estão envolvidas nesse processo
E uma das principais delas é justamente os reptilianos, que é uma raça que já habita esse planeta há muito, muito, muito mais tempo e muito antes de nós chegarmos aqui. Oi, Gil, boa noite, querida. Então, eu fiz um resumo, lá vem eu com meus resumos, sobre o que eu acho importante para a gente expandir o nosso entendimento a esse respeito. E vamos lá. Quando ocorreu o primeiro processo atômico de criação na Via Láctea, a cargo de engenheiros siderais e do Conselho de Anciões de Dias, Anciões de Dias é um cargo. Toda a formação espiritual ela é hierárquica. Então, ela vai se escalonando em atividades e em abrangência. Então, quem foi responsável pelo processo atômico que culminou na criação da nossa galáxia, da Via Láctea, foram engenheiros siderais determinados para essa obra e o Conselho de Anciões de Dias. E nesse período de criação, né, nesse processo atômico de criação, aconteceu a transferência de energia em estado hiperagitado de dimensões superiores, que passou por uma grande desaceleração de seus compostos, que são, de uma maneira geral, mesons, quarks, gluons, gravitons e outras partículas. Então, tudo deu início a partir do momento em que determinados engenheiros siderais e um conselho de anciões de dias criaram esse projeto de executaram esse processo de criação atômica, primeiro de uma galáxia, e aí depois se estende para sistemas solares, se estende para planetas, para estrelas. Então isso é para vocês entenderem que essa questão da criação universal, ela é estabelecida inclusive em elementos químicos. Por quê? Quando tudo foi iniciado, você vê que a gente fala justamente da transferência de energia em estado hiperagitado de dimensões superiores. Nós sabemos que no vácuo quântico, né, lá no bóson de Higgs, a vibração é de 15 trilhões de vezes por segundo. Ou seja, é inimaginável, é uma coisa que escapa da nossa compreensão, como que algo pode vibrar 15 trilhões de vezes em apenas um segundo. Só por aí a gente já tem uma dimensão do quão hiperacelerado é o estado inicial da energia primordial de onde tudo vem. Então, para que a gente chegue na formação de um planeta, no estado material da terceira dimensão, é necessário passar por várias escalas, por várias etapas de desaceleração atômica, e nessas desacelerações, esses engenheiros siderais, eles vão constituindo essas partículas, essas matérias, através dos componentes, dos elementos químicos disponíveis. E nesse caso, especificamente, né, eu estou dando um exemplo dos mesons, quarks, gluons, gravitons e outras partículas mais. Essa configuração atômica codificada, porque ela parte de um código, é como uma receita de bolo. Eu quero fazer um bolo de chocolate, a receita é uma. Eu quero fazer um bolo de cenoura, a receita é outra. Bolo de milho, outra receita. Então, eu vou criar um planeta, uma receita. Eu vou criar uma raça, uma receita. Eu vou criar um novo mineral, outra receita. Então, quando a gente está falando da criação universal, a gente sempre está falando de codificações atômicas, né? Que são essas configurações específicas que permitem o fluxo de energia se adensar, se reunir, se condensar
até que chegue, no nosso caso, na matéria, né? Então, dentro dessa configuração atômica codificada, foi permitido o fluxo da energia crística primordial direto da fonte, sem intermediários, como os anciões de dias ou os filhos paradisíacos. Filhos paradisíacos também é um outro cargo hierárquico no universo. Então, o que aconteceu na criação da raça humana? Quando foi inserido esse código, né, esse genoma, direto da fonte, ou seja, nós temos uma centelha crística que é ligada diretamente à fonte primordial. Em outras estruturas, em outras galáxias, outros universos, por assim dizer, essa centelha, essa chama viva das raças, ela não vai diretamente à fonte primordial. Ela depende e chega até a uma rede neural que é criada pelos anciões de dias ou pelos filhos paradisíacos. Então, deixa eu só ver aqui, José, Lauro, essas vibrações do campo cósmico entram em conflito com a energia? Eu vou terminar de explanar aqui, fazer esse resumo, e aí depois, se houver alguma dúvida, vocês voltem a me perguntar, porque provavelmente o que o José Lauro está me perguntando vai estar aqui também, ok? Então, quando a gente... Deixa eu fechar aqui. Então, quando nós somos uma raça dotada de uma condição que nos liga diretamente à fonte primordial, isso já foi, e o nosso projeto, o Genoma Humano, ele é um projeto de Micá. Micá, ele é um filho paradisíaco, e nas fractais de Micá estão inseridos Arcanjo Miguel e também aquele que ficou conhecido como Jesus, que é uma subdivisão desse filho paradisíaco Micá. O que tem os filhos paradisíacos? Eles têm a outorga de criar e apresentar, né, para o conselho, e aí eu não sei exatamente, posso ver depois o nome do conselho que está acima deles, apresentar novos projetos de genoma, projetos genéticos, de raça, de criação de planetas, etc. Esses filhos paradisíacos possuem essa outorga de criação. Especificamente sobre a raça humana, nós, né, os adâmicos, que é um experimento de Micá, que é como se fosse a supramônada, né, de onde se desprendeu a consciência multidimensional, de onde se desprende Arcanjo Miguel, de onde se desprende Sananda e Jesus, que também, para ele existir no planeta Terra, ele foi se fragmentando, né? Então, quando a gente tem quando a gente observa Jesus encarnado, ele é uma fractal que vem de um ser superior, multidimensional, de grande composto energético, que jamais teria condições, simplesmente é incompatível, ele jamais teria condições de encarnar no planeta Terra. Então Jesus foi um pedacinho desse filho paradisíaco, que originalmente é responsável pela criação, né, pela apresentação desse projeto que contrariava o costume que era de se ter raças ligadas a essa rede neural, como um grande computador quântico criado pelos anciões dos dias. E existe uma divisão na criação do universo e das raças existentes com essa codificação, né, em seu genoma, que é essa centelha crística, a capacidade que o ser humano, a raça humana tem de se ligar direto à fonte, passando, digamos, né, que é tão chato falar isso, mas passando por cima dos anciões de dias e também de outros conselhos envolvendo filhos paradisíacos. E aí, o que aconteceu é que o Conselho dos Anciões de Dias
é o centro das leis da fonte, a fonte primordial, em forma de centros computacionais. São executores de ordens e legislações universais. Então, o que fez Mika com seu projeto genético da humanidade? Ele passou por cima dessa estrutura, por cima desse centro computacional que ampara toda a execução de ordens e legislações universais. Porém, em alguns centros criacionais, esses anciões, por que Mika fez isso, tomou essa atitude de transferir a conexão da raça humana direto para a fonte? Porque em alguns centros criacionais, esses anciões desconectaram-se da fonte primordial ao controlar a dualidade entre as diferentes partes cocriacionais, criando o dogma da fonte universal como base religiosa. Foi o início da dualidade aí e as grandes guerras de conquistas de poder no universo. Muitas delas se desencadearam a partir desse desvio, né, desses anciões de dias. Por quê? Inclusive, a gente tem que ter em mente o seguinte: como que a fonte, né, como que o todo, Deus, como você quiser chamar, a fonte primordial evolui? Como que ela se expande? Ela cria, né, várias estruturas que vão se fragmentando nas várias dimensões, e é a partir da experimentação dessas estruturas e dessas fractais espalhadas, né, em várias dimensões, vários universos, planetas, em tudo quanto é situação que você imaginar no universo, é através da experimentação dessas consciências que, quando reunidas de volta à fonte, essa fonte expande. E por que ela expande? Porque ela não precisou, ela em si, vivenciar cada uma dessas experiências. E aí eu volto a dizer, tem aquele texto meu sobre mônadas, né, o que a supramônada tem, o que a mônada tem a ver com não julgamento, em que eu elenco a quantidade, né, de fragmentos que partem a partir de uma supramônada, mônada, eu sou, alma e fractais de alma. Na live anterior, eu havia dito que cada um de nós, né, cada um de nós aqui encarnados, nós possuímos 12 fractais de alma. Então quer dizer que quando nós despertarmos e conseguirmos fazer com que todos os nossos 12 fractais despertem, nós iremos reunir todo esse conhecimento angariado ao longo de encarnações e de vivências e de tudo aquilo que a gente armazena no nosso campo eletromagnético. Então, quando essas 12 fractais de alma estiverem reunidas, a gente volta, ascensiona para a alma. Ali naquela alma vão se reunir também todas as experiências de outras fractais de almas e suas fractais. E aí então reúne todas os fragmentos daquela alma que volta para o eu sou. No eu sou, reúne todos os outros eu sou, volta para a mônada, volta para a supramônada. Então, é como se o universo, se a fonte inspirasse. Então, nesse movimento de inspiração, ela propagou, né, subdividiu-se em várias fractais. E isso leva milhões de anos, incontáveis anos. Não existe contagem de tempo para o universo. Mas quando ele expele o ar, né, fez o primeiro movimento, inspirou, soltou todas as suas fractais. Quando ele faz o movimento reverso, ele recolhe essas fractais. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas os universos também respiram. Eles fazem um movimento de contração e dilatação, né? Então,
A Marília disse, creio que o livro de Urântia tem muitas dessas informações, sim. Tá certo, viu, Emily? Eu vou falar mais sobre isso depois. Como que essas informações chegam até nós. Então, vamos lá. Para que a gente compreenda essa questão do experimento genético, é importante que a gente entenda que existe algo muito maior por trás. Então, quando esses anciões de dias se desvirtuaram do caminho e começaram a fazer experimentos genéticos que não condiziam com o andamento da fonte, estava errado? Não, não está. Porque o todo, a fonte, ele permite tudo. Porque ainda que a experiência seja negativa, a fonte entende como sendo informação, coleta de informação. E é para isso e por isso que a expansão universal ela acontece. Então está tudo bem se os anciões de dias se desvirtuaram, né, e começaram a criar sombras e a servir sombras, porque lá na frente, não se sabe quanto tempo isso vai levar, um dia eles irão voltar, fazer o caminho de volta, se reunir, né, aos seus hierárquicos superiores e trazer informações de todas essas vivências. Então, além dessa questão dos filhos paradisíacos, que é um cargo hierárquico dos anciões de dias, também existem os ajustadores de pensamento, que também é um cargo, né, que são parte de uma rede neural, regentes das principais capitais de cada superuniverso e universo local. Então, o que acontece? A gente tem lá anciões de dias, é um cargo, a gente tem filhos paradisíacos, é um cargo, e nós temos, nesse caso específico, que são regentes das principais capitais de cada superuniverso e universo local, são chamados de ajustadores de pensamento. Então, como vocês mencionaram aí o livro de Urântia, é justamente dele, tá aqui, que eu vou ler um trecho para vocês terem uma ideia da enormidade que é, além da grossura do livro, né, gente? Uma coisa enorme. A enormidade que é a questão dos universos. O plano da organização do universo provê as seguintes unidades. Existem 7 superuniversos. Dentro de cada um desses 7 superuniversos, existem 70 setores maiores. Dentro de cada setor maior, existem 7.000 setores menores. Dentro de cada setor menor, existem 700.000 universos locais. Dentro de cada universo local, existem 70 milhões de constelações. Dentro de cada constelação, existem 7 bilhões de sistemas locais. E dentro de cada sistema local, existe 7 trilhões de planetas habitáveis. Cada um dos 7 superuniversos é constituído aproximadamente como segue. Um sistema abrange aproximadamente 1000 mundos. Uma constelação formada por 100 sistemas abrange 100.000 mundos. Um universo de 100 constelações abrange 10 milhões de mundos. Um setor menor de 100 universos abrange 1 bilhão de mundos. Um setor maior, com 100 setores menores, abrange 100 bilhões de mundos. E um superuniverso, com 10 setores maiores, possui 1 trilhão de mundos. Então, inclusive ele diz que, em síntese, todas essas estimativas são aproximadas, pois novos sistemas estão constantemente evoluindo e, ao mesmo tempo, outras organizações, temporariamente, estão deixando de ter existência material. Então, isso é para vocês terem uma noção de que é uma escala muito gigantesca, muito fora da nossa realidade, né? E
esses ajustadores de pensamento são regentes das principais capitais de cada superuniverso e universo local. Aí eu falei ali a respeito da quantidade de universos locais que existem, daí vocês podem imaginar quantos regentes, que são esses ajustadores de pensamento, existem também. E eles são... os ajustadores de pensamento, eles são parte de uma rede neural. E essa rede neural efetua o fluxo existencial e do pensamento de todas as almas da criação que tenham sido sintonizadas por eles, como uma gigantesca rede neural de informações, como se fosse um registro acástico da parte criacional do universo, nas mais variadas linhas da existência multidimensional. E isso é para vocês compreenderem, então, que esses ajustadores de pensamento, eles agem através de uma rede neural que está diretamente plugada, conectada a essas almas, de todas as almas da criação que tenham sido sintonizadas por esses ajustadores de pensamento. E é nessa rede neural que existem diferentes matrizes de controle criadas pelos filhos paradisíacos como Mika. Então, o projeto genético da raça humana, as suas matrizes de controle estão registradas nessa rede neural que fica, então, a cargo desses regentes, que são os ajustadores de pensamento, e que atuam nas principais capitais de cada superuniverso e universo local. Com o surgimento dessas novas almas, através do projeto genético de Mika, que não precisam passar pelo processo de acoplamento dos ajustadores de pensamento, surge um processo diferenciado e uma nova configuração criacional que antes não existia. Então, a proposta de Mika foi assim de extrema vanguarda, Até então não existia a possibilidade de uma alma ter conexão direto com a fonte, e passar por cima de todos esses estágios, de todos esses responsáveis aí. Estima-se, então, que o começo desse experimento genético tenha ocorrido entre 6 a 11 bilhões de anos atrás, na linha de tempo terrestre, na nossa linha de tempo, naquilo que a gente entende, Porque não existe o tempo como a gente imagina aqui no planeta Terra, no universo. E esse é um dos pontos de disputa de poder entre reptilianos e outras raças que não possuem essa nova codificação. São seres de herança crística e não crística. Então, a partir do momento que Mika lançou esse projeto genético, esse experimento, que as almas dotadas de uma herança crística, teriam contato direto com a fonte, isso acabou ocasionando uma divisão. Almas, raças que não possuem contato direto com a fonte, raças que possuem contato direto com a fonte. Então a guerra entre humanoides e reptilianos vem se repetindo há éons, Desde Órion, Pleiades, Arcturus, Aldebaran, Rigel, Canopus, Pégasus e outros, dentre outros, que essa luta ela vem acontecendo há muito tempo, e esse experimento de Mika depois também foi se propagando, por esses outros territórios. Então nós humanos não somos a única raça, que vive hoje, nós vivemos essa guerra multidimensional. Existem tantas outras raças em outros sistemas que também passaram por essa guerra entre humanoides e reptilianos. Nesse ponto,
surge a dualidade consciencial. Não apenas sobre o bem e o mal, mas sobre o entendimento entre a divindade da fonte primordial dentro de cada um de nós, e da divindade externa entre deuses e discípulos. Por quê? Os reptilianos são uma raça muito, muito mais antiga do que a raça humana, a raça adâmica, né? Então, eles já estão no planeta Terra há muito mais tempo, né? Você vê aí que antes de começar a movimentação desse experimento genético da raça humana, isso já faz entre 6 a 11 bilhões de anos do nosso tempo terrestre. Antes disso, os reptilianos já estavam aqui, né? Eles já estavam vivenciando a expansão de consciência, a experimentação, né? As experiências que os levariam a ascensionar, a evoluir. Então, o que acontece? Quando eles perceberam essa questão, rapidamente, os reptilianos eles engajaram numa disputa de poder. E como toda disputa de poder, jogo político, né, existem muitas maquinações, muitos planos, muitas questões que são negativadas. E isso já faz parte da história da raça reptiliana há muito tempo. Então, o que fizeram, o que tinham os reptilianos? Que passar pelos anciões de dia para que, através daquela outorga, né, através daquela chancela, eles conseguissem evoluir. Então, quando os anciões de dias também se desvirtuaram os reptilianos. E com a chegada do experimento genético da raça humana, que tem contato direto com a fonte, isso incitou ainda mais essa relação de dualidade. E os reptilianos criaram sua linha de poder, ensinando a raça humana a ser temente a Deus, colocando a raça humana num patamar de inferioridade. Então foi através da criação desse holograma, de dogma religioso, que os reptilianos começaram o seu ataque contra as raças humanas. E se vocês forem buscar as histórias, desde aquilo que foi retratado no livro Eram os Deuses Astronautas, a história dos Anunnakis, que também tem uma parte de sua raça descendente de reptilianos, né? O próprio Enki, ele tinha cauda, né? A irmã de Inanna Ereshkigal, que cuidava do submundo, de todos os túneis, né, que passam a mais de 200 quilômetros abaixo do mar, né, que existem túneis já que são milenares, né? Há milhões de anos esses túneis conectam todas as cidades e cidadelas intraterrenas do planeta, que já existem há muito, muito tempo. Né? A gente deve ter aí por volta de umas 18 mil cidades ou cidadelas intraterrenas. E isso muito antes da criação da raça humana. Então, se vocês forem buscar essa questão, vocês vão ver que os Anunnakis foram um dos grandes responsáveis pelo salto que o homem de Neandertal deu para o Homo sapiens. A ciência tem grande dificuldade de registrar esse salto praticamente quântico, né, da evolução da raça humana, mas isso se deu justamente pela miscigenação, né, pelos experimentos genéticos que os Anunnakis já faziam naquela época, que era misturar os seus genes, né, aquele grande macaco, aquele grande primata, para que ele tivesse uma inteligência mínima para poder servi-los, né? Então, desde então, o homem, a raça humana, até hoje, né, a gente vive pouco comparado a outros seres. Então, um ano nosso equivale a 3.600 anos da órbita, né, do planeta dos Anunnakis. Então, eles eram, para nós humanos, imortais. Enquanto a gente nascia, morria, nascia, morria, nascia, morria,
o Anunnaki estava aqui ainda jovem, esbelto, né? Então, por isso eles foram muito rapidamente considerados deuses. E o que eles fizeram? Eles alimentaram essa dualidade, eles alimentaram esse holograma, esse dogma religioso, né? E fizeram a humanidade acreditar que realmente eles eram deuses e que tinham que ser servidos, tinham que ter seus rituais, tinham que ter suas ações sagradas realizadas em templos, né, em diversas atividades para honrar esses deuses, para agradar esses deuses. Quando na verdade a única questão é que eles eram uma raça que tinha já na sua condição genética a possibilidade de viver muito mais do que qualquer ser humano, e eles aproveitaram disso tudo para realmente se caracterizarem como deuses, colocando a divindade como algo externo ao humano, né? Então, os reptilianos criaram sua linha de poder por ser uma das raças mais antigas da galáxia e que já habitavam a Terra muito antes da chegada da raça humana. Percebeu-se, então, desde aquela época, que as emoções das almas poderiam servir de alimento. Formou-se hologramas religiosos e a existência da roda de Sansara para aprisionar o gado, né, a raça humana, o gado, provedor de alimento energético para eles, através do processo encarnacional. E o único planeta com essa configuração genética e especial em toda a Via Láctea é a Terra. Caroline, um nó na cabeça com tanta informação, né? Mas não se preocupem, ouçam isso como se fosse uma historinha, tá? E sintam depois, não tem necessidade de vocês registrarem todas essas informações agora, etc. Sintam o contexto. E depois, com o tempo, naturalmente, mais informações sobre isso vão chegar até vocês e gradativamente vocês vão compreendendo. O importante aqui, gente, e por isso que eu sou tão partidária da partilha de conhecimento. Por quê? Se você compreende o mecanismo, se você compreende o fator histórico de onde tudo se originou, quando você chega lá no vídeo da FEMA, da médica da FEMA, perdeu a razão de ser. Porque você vai entender que isso já faz parte de um contexto muito maior, muito mais antigo. Mas a gente vai falar sobre isso ainda no final disso tudo. Então, Mika, com esse seu novo projeto, né, de genoma humano, ele fez do planeta Terra o único planeta com essa configuração genética especial em toda a Via Láctea. Então, se tem uma coisa que a gente pode se gabar, é que nós somos realmente especiais, né? Principalmente com relação a essa questão do genoma humano. Inicia-se, então, uma disputa entre os co-criadores, outros co-criadores, né? Outros responsáveis por outros experimentos genéticos de outras galáxias, outros universos. Inicia-se uma disputa entre os co-criadores para pesquisar os poderosos efeitos diretos da fonte primordial na raça humana, que converge para a materialização atômica e ectoplasmática através do sangue e da sua energia química, gerada nas formas de vida na terceira dimensão. Então, por exemplo, a gente sabe que um dos aspectos, né, quando fazem exame de sangue, é a questão da ferritina. O ferro é um elemento químico que está presente no nosso sangue, no nosso ectoplasma. E isso tem uma questão muito curiosa para ser pesquisada por outros co-criadores, né? Então, quando começou quando a raça humana começou de fato a existir, vários co-criadores quiseram chegar até o planeta para experimentar, para participar, né, para estudar o genoma humano. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que a matrix de controle neural, aquilo que a gente acha que é a matrix só no planeta Terra, ele
ela ocorre em estados, em situações galácticas, não apenas no planeta Terra. E já há mais ou menos 5 bilhões de anos que essa matrix de controle gera uma rede de controle nas almas que não tem acesso à verdade. Então, vamos voltar na questão principal. Por que que a Matrix, por que que o governo oculto e todas essas raças que a gente sabe que estão por aí, arcontes, chopates, os reptilianos, os anunnakis, por que que eles têm tanta preocupação em esconder a realidade da raça humana, a verdadeira capacidade da raça humana? Porque se o humano desperta a consciência de quem ele é, acabou. Ele conecta direto com a fonte, boom! Ele some com todas essas raças que estão há bilhões de anos convivendo com a gente, né, no planeta. Fernanda perguntando por que Mika permitiu tantos experimentos horríveis com a raça que ele criou. A questão, Fernanda, é que a fonte permite tudo, né? A fonte permite tudo aquilo que a consciência deixa que aconteça. Então, não importa se a experiência ela é boa ou má, positiva ou negativa. Tudo é experiência. Tudo agrega informação eletromagnética no campo das consciências. Então, até então, isso foi toda uma manipulação, né? Não é apenas Mika permitir, é porque simplesmente é uma guerra infinda. E como eu disse aqui, essas mesmas situações já aconteceram em Órion, Pleiades, Arcturus, Aldebaran, Rigel, Canopus, Pégasus e outros também, né? Para vocês terem uma ideia, olha só, no quadrante específico que engloba, né, a nossa galáxia, o quadrante como um todo, vejam quais são os planetas e os seus produtos, né, respectivos com relação a raças. Sírius possui uma energia primordial, raças primordiais e mistas. Canopus, energia primordial e raças primordiais. Primordiais no sentido de energia primordial, tá? Próquion, raças mistas sem energia primordial. Pollux, raças primordiais e mistas. Castor, raças primordiais e mistas. Capela, raças reptilianas sem energia primordial. E veja que aqui, o que aconteceu com o planeta Terra, ele se tornou um planeta de expiação, né? Um planeta prisão, para onde vieram por volta de 36 espécies exiladas, dentre eles os famosos exilados de Capela. Eles eram raças reptilianas sem a energia primordial. Então tem aqui a questão, as raças de Aldebaran, Monmantia, Tolimã, Rigel, Seif, Arneb, Mintaka, Aunilan, Aunitak, Bellatrix, Betelgeuse, Meissa, Propus, Tejat, infinidade de nomes. E possuem raças mistas, reptilianas e humanoides adâmicas e répteis. São raças guerreiras que vieram da expansão do Império Sírio. São federações, colônias escravas, federação de sustentação de holograma, casas de comércio, federações adâmicas. Então tem aqui almas primordiais e mistas com genoma metraton. Então é uma salada. O universo como um todo é um grande experimento genético. E é assim que o universo evolui. O que acontece é que nessa constituição desse holograma de controle, né, orquestrado inicialmente pelos reptilianos, foi tirado do homem, da raça humana, a capacidade, né, de se conectar com a fonte. Desde a época dos Anunnakis, lá os primatas que deram origem à raça humana,
eles já tinham uma grande conexão multidimensional com os seres dévicos, com os minerais, com os vegetais, com os animais, tudo muito por telepatia. Eles tinham uma grande expansão. Não havia ainda tecnologia, né, e expansão consciencial no sentido de sociedade, mas no sentido de integração com a fonte, os nossos ancestrais, né, os primatas, eles eram realmente muito conectados. E aquilo que sobrou daquele DNA de grande conexão, hoje se tornou o nosso DNA de 2 hélices, quando na verdade nosso DNA tem 12 hélices. Nesses experimentos genéticos, os Anunnakis desconectaram 10 pontas do nosso DNA para que a gente perdesse a capacidade de conexão. Então, quando a gente fala que hoje, nesse processo de transição planetária, está acontecendo a ativação do DNA, está acontecendo um aumento de processos de mutação genética no nosso corpo, e né, em tantas outras espécies que também habitam o planeta Terra, é em função disso, é em função de estarmos retornando a nossa capacidade multidimensional de conexão com a fonte, conexão direta. Então, à medida que a gente vai saindo do controle da Matrix, né, desses hologramas, da roda de Sansara, pela expansão consciencial, por estarmos compreendendo o que está acontecendo e fazendo escolhas, né, optando por seguir firme no caminho da expansão da consciência, entendendo que ela só se dá através de conhecimento, absorver conhecimento que chega até vocês, utilizar esse conhecimento para o autoconhecimento e, de posse dessas 2 ferramentas, verticalizar o seu ser, né? Sair da horizontalidade da matriz de controle consciencial, optar por um caminho mais reto, né, de moral superior, de pensamento superior, de vibração, de sentimentos superiores. Então, à medida que você vai compreendendo o quanto a expansão de consciência abrange, quase que naturalmente você já não consegue mais assistir televisão, né, esses jornais de TV aberta, você já não consegue ficar num ambiente de muita baderna, muita aglomeração, porque aquilo tudo faz parte, né, da matriz de controle. Então é através desse processo de entendimento, conhecimento, autoconhecimento, prática do bem, verticalização do ser, que a gente vai retornando a nossa condição de seres super conectados com a fonte primordial. Agora, sobre clonagem também, né? Clones, só para fazer um parágrafo. Clonar almas é apenas um fator de copiar os registros de informações e codificação do DNA. Então, vocês imaginem aí que tem lá, né, o extraterrestre tem lá um armário com 10 corpos humanos. E aí é como se fosse um objeto inanimado, é só um veículo biológico, né? E aí alguém morreu, ele quer clonar aquela pessoa, ele pega, copia os registros de informação e codificação daquele DNA e transfere para aquele corpo, para aquele hospedeiro. É só isso. Pra gente, a gente, embora já tenha visto sobre clonagem muito no cinema, né, e livros, etc., é tudo muito novo. Mas, gente, parem para pensar. Os reptilianos são uma das raças mais evoluídas tecnologicamente. Eles não têm moral, né? Eles não são voltados para práticas positivas, mas eles têm uma tecnologia muito avançada. Então, quando a gente fala, ai, clone, como é que pode clonar? Pode. É igual a gente pegar um pendrive, né, que tá lá, tá vazio, eu pego toda a codificação de um DNA,
jogo naquele pendrive, na hora que eu espeto aquele pendrive no computador, eu tenho ali todas as informações que eu tirei de um outro computador, né? Por exemplo. Então, a nossa divindade reside não apenas na alma, mas na estrutura atômica molecular que nos conecta à fonte primordial, né? E aí, eu não sei se ficou bem claro quando eu falei dessa questão da fonte primordial, que é convertida pela materialização atômica do nosso ectoplasma, do nosso sangue. Por isso que já há milênios existe o sacrifício humano e o sacrifício de animais também, né? Porque é uma condição da espécie que habita a terceira dimensão, o planeta Terra, ter o ectoplasma, o sangue. E então, como os reptilianos não têm essa capacidade, eles usam o nosso sangue, o nosso ectoplasma, como não só como alimento, né, mas como uma forma de estudar e buscar também a conexão com a fonte. Partículas de força, como os bósons, gluons e fótons, são partículas que geram interações nucleares e gravitacionais que interagem com o espírito, onde reside sua força vital atômica que fica no ectoplasma. Então, para vocês perceberem que quando a gente fala do sangue humano, né, às vezes a gente corta o dedo, sai o sangue. O nosso sangue é de uma tecnologia absurda, né? Principalmente uma tecnologia de conexão. Então, vocês podem ver que essas partículas, né, que geram interações nucleares gravitacionais e interagem com o nosso espírito, né, é onde reside a nossa força vital atômica. E é isso que é importante, né? A gente precisa acordar para a nossa capacidade. Então, Fernanda está perguntando como nos proteger dessas raças. É justamente esse o ponto dessa live hoje. Por que eu estou falando todo esse mundaréu de informações? É para vocês perceberem que a única forma da gente retornar ao nosso estágio primordial de conexão com a fonte é verticalizando o nosso ser e picando a mula dessa matrix de controle neural, né? Então, vamos concluir aqui. A energia eletromagnética gerada pelo sangue abre caminho para interação vibracional entre matéria e espírito, muito, muito além da personalidade da alma. Por isso podemos afirmar que a fonte é onipotente, onisciente e onipresente. Nós temos conexão direta com a fonte. Isso significa que a fonte está a todo tempo, o todo está a todo tempo vivenciando tudo que nós estamos vivenciando. O que a gente precisa agora é despertar a nossa consciência para fazermos o caminho inverso, para a partir daqui, da terceira dimensão, enquanto encarnados, nós possamos despertar a consciência e fazer o caminho de conexão com o todo, porque aí tudo que o todo sabe, tudo que o todo é, e aonde todos os lugares que o todo está, nós estaremos também. Porque a partir do momento que a gente faz o caminho de volta de conexão, a gente acessa essa malha neural que é responsável por acondicionar todas as informações de experiências vividas por todas as fractais de almas, todas as almas, todos os eu sou, todas as mônadas, todas as supramônadas, desde o princípio do universo. Então, isso é muito além do que a gente pode sequer imaginar, não é? Então, o poder cocriacional, à medida que se desprende de valores materiais, buscando conhecimento, autoconhecimento, elevação moral. Então, o nosso poder cocriacional, ele vai, desenferrujar, ele vai voltar à ativa
à medida em que a gente compreende que a gente tem que desapegar dessa, merda toda. Porque tudo isso é um grande holograma. Tudo isso é uma grande programação. O que é nosso, né, por direito e por constituição, já está dentro de nós. Não está em nenhum lugar fora. Então, quando Renata está perguntando como os tipos sanguíneos se encaixam mais profundamente neste processo. Renata, a gente sabe que os tipos sanguíneos eles foram surgindo à medida que a humanidade foi evoluindo. Então, à medida que alguns alimentos foram sendo consumidos, enfim, isso aí é uma outra questão, né? Eu acho que depois cada um pode buscar um pouco mais de informação nesse caso, por exemplo, sobre tipos sanguíneos, né? Aí, sempre que vocês buscarem essa informação, procura lembrar dessa questão toda que envolve tudo isso e na sua intenção de adquirir esse conhecimento, vocês podem pedir isso aos mentores, aos guias de vocês, que eles façam chegar até vocês as informações das quais vocês já estão preparados para receber, né? Porque também não adianta, eles não vão te passar uma informação que você ainda não tem capacidade de compreender, porque o ser humano programado, hipnotizado, quando ele não tem a capacidade de gerenciar uma informação, ele nega, né? É muito comum isso. Quando a pessoa nem leva em conta a possibilidade de ouvir com mais cuidado determinada coisa, é porque ela não está pronta ainda para aquilo ali. Então, pode ser que ela esteja pronta daqui 3 encarnações, pode ser que seja daqui 3 anos, 3 semanas, vai saber. Fato é que são muitos detalhes, né? E cada um desses detalhes chega até nós de acordo com a missão que a gente tem para cumprir, de acordo com a linha de pensamento, de entendimento que a gente está desenvolvendo, né? Então, eu particularmente sou pragmática com essas coisas. Eu gosto de ir direto na informação, no conhecimento, e a partir dali, com o pé no chão, eu começo a pesquisar e a coisa tem que primeiro fazer sentido para mim, né? Tem que ter lógica. Então, é claro que quando você pega um assunto desse já muito mais avançado, uma pessoa que nunca ouviu falar em expansão de consciência, ouve uma live dessa, vai falar que eu tô maluca, né? Mas fato é que há alguns anos atrás eu não teria a menor condição de entrar em contato com essa informação. Eu simplesmente ia falar, não, que isso, nem consigo ler, não entendo nada do que está escrito aí. Então, é importante que a gente faça a solicitação para os nossos mentores de que tragam até nós as informações que cada um de nós tem que acessar. E, eventualmente, as que eu tenho que acessar são diferentes das de vocês. Algumas são iguais, outras são complementares, outras são diferentes. Então, por exemplo, a Renata me perguntou sobre tipo sanguíneo. Eu nunca tive essa curiosidade de procurar, mas se ela tem, quem sabe o que mais de informação vai chegar para ela através dessa questão do tipo sanguíneo. E a gente precisa justamente respeitar o tempo do despertar do outro para que a gente possa, na sequência, compartilhar a informação recebida, que é o que eu estou fazendo hoje com vocês. Então, terminando aqui, sobre essa questão do poder cocriacional, ela acontece à medida que nos desprendemos de valores materiais, buscando conhecimento, autoconhecimento, elevação moral. Tem uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês com relação à questão do ectoplasma. Não sei se vocês já ouviram falar, alguns mentores espirituais dizendo que o que você pode fazer para evoluir, para expandir sua consciência, ainda encarnado na Terra, faça. Porque quando você chega lá do outro lado, essa oportunidade já passou. E grande parte dessas oportunidades são condicionadas justamente pelo fato de termos sangue, de termos o poder do ectoplasma.
É por isso que ultimamente eu tenho pedido tanta cautela a vocês quando surgem essas meditações coletivas, enfim, N tipos de canalizações, de orientações, de decretos. Gente, tenham muita atenção com isso. Observem, busquem saber, né? Tenham referências, porque quando a gente busca coisas externas a nós, nós estamos de novo buscando muletas. Ah, mas o que isso tem a ver com a meditação? A meditação é tão importante, é tão benéfica? É sim. Meditação é extremamente importante quando parte do teu interior pro universo, para a conexão com o todo, né? Então, quando a gente, e me corrijam se eu estiver errada, porque eu já tive esse pensamento, eu já tive essa impressão de que sozinha eu não conseguiria o resultado que eu poderia conseguir numa meditação coletiva. E a ideia da meditação coletiva é essa, mas de verdade mesmo, lá no fundo, você sabe para onde está indo a tua assinatura energética? Você sabe para onde está indo a energia do teu ectoplasma? Para onde vai isso? Para quem vai? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não estou falando de ninguém especificamente, não é nada disso. Mas o meu questionamento com relação a determinadas atividades é que a Matrix está trocando os santos pelos ETs. Nós estamos vivenciando uma Matrix espiritual. A gente acha que já tirou um véu de Maia dos olhos, porém, eles fazem isso assim com a gente, eles trocam, eles se camuflam, eles se transvestem, né? Então, você tem certeza absoluta que todas essas canalizações aí são de origem fidedigna? Elas são de verdade canalizadas daqueles seres, daquelas consciências que dizem que estão canalizando? Porque quando você não está atento, porque a gente está de boa fé, a nossa vontade é tão grande de fazer com que Gaia ascensione, com que mais pessoas despertem a consciência, não é verdade isso? É tudo que a gente mais quer, né? E aí, de repente, a gente não está preparado, porque a gente não parou para pensar nisso. A gente não está preparado para ver se ali naquela canalização não tem um comando, não tem uma ativação genética ali, não tem um comando, uma informação eletromagnética, alguma coisa que vai fazer com que a gente pense que aquele outro determinado caminho vai ser super bacana para o nosso despertar da consciência. Gente, não tem nada lá fora. É isso que precisa ficar muito claro, né? Então, depois de tudo isso, né, desse resumo aí sobre esses experimentos genéticos que já acontecem há muito tempo, eu pergunto para vocês, qual é o problema da informação da médica da FEMA? Né? Com aquele experimento genético que eles dizem que é uma rede que vai se acoplar internamente nos tecidos, nos órgãos humanos e, sabe, e transmitir ondas de controle mental. Ok, é óbvio que eles são capazes disso, se é que isso já não está rodando aí, a gente só não estava sabendo. Então, mais uma vez eu digo para vocês, não se preocupem com as informações. A informação de Operação Storm, resgate das crianças, adrenocrome, rituais satânicos, é só a verdade vindo à tona. E tem tantas coisas mais que provavelmente a gente não vai conseguir saber de tudo nessa encarnação. De tudo isso, o que é mais importante? Volta para o teu centro. Nós temos tudo que a gente precisa ter para conseguir romper contratos encarnacionais, sair da roda de Sansara, sair do controle da Matrix e na conexão direta que nós temos a capacidade de fazer, nós vamos cada vez mais galgando um degrau depois do outro e ascensionando o nosso gradiente consciencial, alargando a nossa capacidade de digerir mais informações,
alargando o nosso potencial de utilizar todas essas informações para o nosso próprio autoconhecimento. Próprio autoconhecimento, eu acho que é complicado, né? Para o nosso autoconhecimento. Já é próprio mesmo, já de muito tempo, né? Então, é isso que é importante. É isso que é nisso que tem que estar o nosso foco. Todo o resto é só informação vindo à tona. Não percam o tempo de vocês tentando esmiuçar coisas que na verdade são só informações. Servem apenas para confirmar o quanto vocês são capazes, né, de despertar a chama trina nessa divindade interior e se reconectar. Né? Então, deixar de ter apego. A gente sempre ouve dizer que a evolução espiritual se dá pela prática do amor incondicional. E a gente fica assim, cara, mas amor incondicional é uma coisa muito difícil. Né? Como que você vai ter amor incondicional pelo outro que diverge de você, que não te respeita, que te ataca? Né? E aí a gente vê aí o Brasil de novo partindo, né, nessa dualidade política. Quanta bobagem, tudo isso faz parte de um grande cenário, porque todas essas forças, todos esses agentes, eles já se encontraram em algum momento, eles estão só continuando a disputa de poder. E o gado entra na onda, né, porque está apegado. Então, quando a gente compreende o processo, né, que a gente entende o quão maior de tudo, né, que a gente já pensou que pudesse existir, tudo isso quando a gente compreende tudo isso, a questão política é uma besteira. Né? Então, você ter que não existe uma forma de você desencadear o amor incondicional. Né? O amor incondicional, ele vai se achegando de você cada vez mais que você se desapega. Né? Então, você não ter o apego na hora da morte de um ente querido, porque não existe morte, ele está só passando para uma outra fase, ele está indo para uma outra dimensão. Tudo que fizeram a gente acreditar a respeito de morte, a respeito de fim da vida e tantas outras mentiras absurdas aí que sempre nos contaram, era para nos manter aprisionados. Então, quando a gente tem apego por um ente querido que partiu e chora desesperadamente, pela vibração eletromagnética a gente está segurando o caminho daquele ente. Ele não consegue evoluir, ele não consegue seguir em frente porque existe aquele sofrimento, aquele apego. Isso não é amor. O amor, ele não é condicionado a nenhum título, a nenhum documento. Ele não é condicionado a uma certidão de casamento, ele não é condicionado às questões de pai, filho, sobrinho, namorado, esposa. Não é. Isso tudo são papéis que nós estamos desempenhando. É óbvio que quando a gente vai olhar com os olhos do entendimento, dos contratos encarnacionais, etc., a gente vai entender que nossos familiares, principalmente, são ou os nossos maiores resgates ou os nossos maiores cobradores de vidas passadas. Mas é nessa vida aqui que existe esse laço, existe esse condicionamento, está condicionado. Então você ama desesperadamente seu pai e sua mãe, mas você não dá muita bola pro vizinho, né? Você gosta do vizinho. Mas é porque é condicionado, tudo isso é um holograma. Quando a gente se desprende disso, o amor incondicional ele brota pelo pai, pela mãe, pelos passarinhos, pelo planeta Terra, né? Pelas crianças que passam dificuldade em outros continentes. Aí faz com que você viva realmente a partilha incondicional de energia e de informação eletromagnética. Uma outra coisa que eu quero falar a respeito dessa questão da meditação coletiva, né, que você pensa, tem que estar lá fazendo a meditação coletiva junto com todo mundo, porque aí vai juntar energia e eu vou me favorecer disso. Né? A gente tende a imaginar que meditando sozinho a gente não tem o poder que teria fazendo uma meditação coletiva. Porém, quando você está verticalizado, sintonizado, é por ressonância, por
informação eletromagnética entrelaçada, entrelaçamento quântico que você soma a tua energia naquilo que você acredita que deve ser feito. Então, quando você sente de verdade que você ressoa com a nova Terra, com a ascensão de Gaia, só pelo fato de você estar vibrando essa sensação, você já está se entrelaçando com o campo eletromagnético de Mãe Gaia. Então, quando você compreende que existe sim, irmãos, né, outras consciências que são devotadas às práticas do mal, e que você entende que é o papel que ele está desempenhando. Um dia ele vai despertar, mas cuide de você, deixa ele lá, né? Então, a gente não gosta do político, a gente não gosta do governador, a gente não gosta de determinados atores, cantores, enfim, a gente sempre tem em mente pessoas que nos desagradam, né? E a gente acostumou, ao longo da história da humanidade, a ter várias justificativas para não gostar de algo ou de alguém. É programação, né? Porque quando a gente entende que está todo mundo vivenciando sua experiência, que depois vai ser adicionada nas experiências, nas consciências superiores, para que essas consciências também tenham maior expansão e gradativamente cada camada, cada segmento, né, vai se expandindo e evoluindo, e você vai junto, porque você está contribuindo com isso, você faz parte daquela segmentação daquela mônada, né, que resultou no eu sou, na alma. Então é isso que a gente tem que observar. Quando você quer de fato que algo aconteça, basta silenciar, verticalizar e emitir um único pensamento carregado de sentimento. E você já se entrelaça quanticamente, você já envia a sua informação eletromagnética. Não importa se você está no meio do nada, sem telefone, até sem roupa, não importa. O que importa é o uso que você faz da sua energia primordial, da sua energia crística. Então a gente não precisa de grandes movimentos, né? A Nina está perguntando o envio de reiki grupal. Como entender nesse caso de roubo de energias? Não é um caso de roubo de energias, né? É um sistema, é uma codificação de doação de energia. E pessoas, não é qualquer pessoa que pode enviar reiki, né? Existe o primeiro, segundo, terceiro grau, mestres em reiki. Então são pessoas que têm outorga, têm autorização de uma hierarquia espiritual, de uma egrégora. Que não pensem vocês que o reiki é solto, qualquer outra prática é solta. Sempre tem uma egrégora, uma hierarquia espiritual responsável por aquela prática. Não importa se a prática é boa ou ruim, sempre tem uma hierarquia responsável por ela, né? Existem hierarquias responsáveis pelos cultos satânicos, existem hierarquias responsáveis por aplicar um passe magnético num centro espírita, por exemplo. Estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra? Não, não tem. Estou dizendo que tudo o que existe no universo tem dono, né? Possui uma hierarquia responsável que permite que aquilo ali aconteça. Então é muito importante que a gente também tire de uma vez por todas, erradique do nosso entendimento, do nosso pensamento, a vitimização. Nossa, como a gente é sofredor, como a gente está penando. Não tem ninguém passando por nenhuma situação, primeiro, que não tenha escolhido e que não tenha sido resultado de uma ação pretérita nossa. Ação e reação. A lei de causa e efeito, ela é universal e ela impera, né? Então a gente tem que ter muita atenção com isso. Se não tem nada de bom para falar, não fala, fica no silêncio, né? Na observação. A capacidade do observador é justamente de alcançar maiores entendimentos, porque ele está no silêncio que permite que ele repare nos detalhes, né? Vera, a energia da Maricária, eu não sou capacitada para falar a respeito, não, né? Mas quando você vai se questionar a respeito de qualquer coisa, né, solicite aos seus mentores que você tenha contato com a informação que você está buscando,
né? E aí a gente vai perceber cada vez mais no exercício dessa prática que realmente as informações chegam, né? Fernanda perguntou se nossa ascensão se dá mais pelo conhecimento ou pela bondade. Uma pessoa ignorante de todo conhecimento conseguirá evoluir? Sim, existe uma pessoa que pode evoluir porque ela segue o coração dela, né? E isso acontece muito quando a gente vê pessoas que moram em regiões isoladas, né? Não têm contato com toda essa modernidade e ainda assim são joias preciosas, né? São pessoas assim absolutamente devotadas para o bem do próximo. Isso não tem nada a ver com o conhecimento, mas a experiência e tudo o que aquela pessoa agrega no seu campo, né, através da prática do bem, também é um grande tipo de conhecimento. Não necessariamente o conhecimento acadêmico, né, que a gente possa ter, etc. Então, basicamente era isso que eu queria falar com vocês sobre essa questão do vídeo, né, da médica da Fema. Vão surgir vários vídeos, várias entrevistas que vão ser assim horripilantes, chocantes, mas serão horripilantes e chocantes para quem não estiver atento para o fato de que aquilo é só uma informação, né? Experimentos genéticos já acontecem há milhões de anos, há bilhões, trilhões de anos em todo o universo. Então, especificamente nesse caso, não é nós não somos privilegiados por isso, tá bem? Eu tenho uma mensagem aqui para vocês, que inclusive eu anotei depois do final da última live, e eu quero partilhar com vocês. Que a força harmoniosa do teu imenso coração possa, neste agora, propagar a luz infinita que lhe concede a força absoluta do Criador. Que sua consciência seja amorosamente revestida de humildade, amor e tolerância, pelo seu próximo e por nós mesmos. Que toda a energia contrária que chegue até nós não encontre passagem por nenhuma artimanha deste carreiro terrestre. Solicitastes, filho meu, essa grandiosa oportunidade de aprender e evoluir ao servir como soldado do coração e da paz celestial, nesse momento obscuro em que tantos sucumbem por desistir de acreditar em seu poder interior. Que possas, a cada passo e gesto seu, ser a imagem viva e resplandecente daquele que lhe outorgou o divino poder da consciência imaterial e imortalidade do espírito. Pela fraternidade e amor incondicional que reside em cada célula do seu ser, que sejas capaz de trilhar o caminho do bem maior e da cura irrestrita que apazigua toda dor e incompreensão. Siga sua marcha, ciente que és portador da luz que irradia e dissolve as sombras dos corações. O conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal. Essa mensagem eu escrevi ela no dia 20/5/2020, 1h30 da manhã, depois que eu tinha feito aquela live anterior. E engraçado que ela vem ao encontro de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Uma outra coisa que eu quero fazer é deixar um convite para vocês. Eu postei mais cedo no grupo, tanto no Telegram quanto aqui no Facebook, uma mensagem convidando vocês a participarem. Deixei um convite para vocês participarem de uma iniciativa de estudo, né, que eu vou fazer, principalmente com base em e-mails. Então, lá eu vou sugerir algumas leituras, compartilhar alguns comentários, e acaba sendo mais fácil até para arquivar os conteúdos. Então eu vou mandar aqui para vocês no chat, tá aí o convite. Quem quiser se juntar a nós, né, clica aí. A iniciativa chama Que Mais, significa quanto mais,
quantum sendo a menor partícula, a menor fração de energia, e é do nome quantum que vem o nome quântica, né? Então lá tem uma explicaçãozinha. Quando eu falo esse programa chama Que Mais, justamente para que a gente tenha cada vez mais condições de agregar mais quantum, ou seja, mais energia, mais informação eletromagnética, mais luz no nosso campo eletromagnético. Então vocês entrando ali, coloca o e-mail lá nesse link e vocês já vão estar conectados e vão receber sim, Marilene, avisos das lives. Vocês vão receber muito mais informações através desses e-mails. Repassem também para quem vocês acharem que deva participar. E eu sou muito grata, né, por cada um de vocês. Vera está dizendo que estou à procura de mais conhecimento. Ai, que bom, Vera. É a primeira vez que você participa da live. Tá feliz, eu também. Fico muito feliz, gente. Então, por essa oportunidade. Lourdes está dizendo que não conseguiu entrar aqui no grupo do Facebook. Se você procurar um post que eu fiz hoje mesmo, mais cedo, tá tudo lá, tá bom? E eu estou à disposição de vocês aí via Messenger. E a gente se encontra em breve, numa próxima live. E eu fico muito feliz, muito grata. Porém, lembro sempre, let's go, sem mimimi. Tá bom, gente? Um beijo grande, boa noite a todos. Gratidão.